Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra bem breve que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu. A ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. Essa palavra aqui, ela é uma palavra muito forte e Deus me deu ela quando Ele me deu um tema relacionado que o ano de 2018 será o ano da decisão. Ou seja, nós devemos entender uma coisa, que as nossas decisões têm um peso e uma medida. E eu quero compartilhar também uma concepção de ideia, que nós devemos entender que não é o nosso início que vai fazer a diferença, mas a maneira que a gente vai terminar a nossa caminhada. Porque o fim será lembrado da maneira que você se encontrar. Se nós nos encontrarmos bem-sucedido em tudo que fazemos, seremos lembrados dessa forma. Se nós terminarmos a nossa caminhada sendo um adúltero, seremos lembrados como um homem adulterado, uma mulher que adulterou, um homem que adulterou. Se nós terminarmos a nossa caminhada mentindo, seremos lembrados como aquele que mentiu. Se nós terminarmos a nossa caminhada frustrados, seremos lembrados somente como pessoas que fomos frustradas. E o que me chama a atenção é que Jesus ele teve vários milagres que ele operou na palavra, se nós analisarmos as escrituras. Mas o que marcou, na minha concepção, foi ele ter não desistido da sua missão, que era servir, né, como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados, né? Poderia ser marcado, né, o ministério de Jesus pelo seu primeiro milagre, que foi algo sobrenatural, quando ele transforma a água em vinho, naquele casamento, quando faltou o vinho. Mas o que marcou mesmo foi Jesus ter subido naquele madeiro, derramado seu sangue, ter nos purificado de todo pecado, lavado a nossa alma, nos dando a oportunidade de ter o direito de estar junto com Ele na vida eterna. Esse foi o ponto fundamental da vitória de Jesus sobre as nossas vidas. E fica esta meditação para nós, para que nós entendamos que as nossas decisões serão um ponto crucial da nossa vida e que nós possamos tomar as melhores decisões no ano de 2018.
que nós venhamos tomar a decisão de amar mais o nosso próximo, que nós venhamos tomar a decisão de ser mais servos de Deus, de aplicar mais a nossa vida na palavra, de aplicar mais a nossa vida na oração, de aplicar mais a nossa vida no amor de Cristo mesmo. E uma coisa que eu acho interessante, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Isso é uma verdade. O homem é o cabeça do lar, mas quem é a governante do lar é a mulher. Ou seja, a mulher não tem um papel menos importante do que o homem dentro de uma família. A mulher, ela é até um ponto mais forte do que o homem, porque muitas das vezes a mulher nos impulsiona a não errar. A mulher, pela sua maneira de agir, ela dá conselhos para que a gente não caia, para que a gente não fracasse, para que a gente não desista, para que a gente se esforce, para que a gente corra atrás dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu falo por experiência própria. Minha esposa, ela sempre, quando eu estou abatido, ela me levanta. Quando eu estou caído, ela me estende a mão. Quando eu estou fraquejando, ela me apoia a me esforçar mais. E assim é. A mulher de Deus, quando ela tem uma função de auxiliadora, ela age dessa maneira. Então, que nós devemos ter a consciência que a palavra diz que nós devemos, né, amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Cristo, ele amou a igreja de tal maneira que ele se doou pela igreja. Ele entregou o seu corpo à morte pela igreja. Ressuscitou ao terceiro dia por amor à igreja. Ele tomou as chaves da morte e do inferno por amor à igreja. E o que nós temos feito para amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja? Fica aí a reflexão para nossas vidas, que nós devemos tratar nossas esposas como a nossa amiga, companheira e auxiliadora em tudo, e não como um objeto de prazer, um objeto de troféu, de ficar exposto numa estante como uma vitória. Não, não é isso. Nossas esposas devem, e nós devemos e temos que ter respeito, porque elas tão somente existem porque o Senhor observou que o homem era só. Quando ele fez Adão, ele observou que Adão era só, e ele fez Eva para ser a companheira, a amiga, a solidária, em tudo que Adão precisasse. Em nome de Jesus, receba essa palavra, creia nessa palavra e vamos mudar o nosso conceito, nossa atitude de ser um ser humano melhor e não ser homens tão machistas como nós temos sido nos últimos tempos. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém.